sobrinho do 7º ano. Eu estou de volta. Vamos aprender a história para que nós não possamos no futuro não ser enganados por falsos profetas. Aqui vocês aprendem o que é a vida. Então vamos aprender a partir do 7º ano. Lembra-se que o último assunto nosso foi o feudalismo? O que é que significa feudo? Terra. Palavra inglesa, senhores feudais, senhores donos de terra. O feudalismo ocorreu aonde? Estou revivendo. Ocorreu na Europa Ocidental. Então a Europa Ocidental estava cheio de nobres. França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha, tudo isso cheio de senhores feudais, que eram nobres, conde, visconde, barão, marquês, duque. E tinha também o rei, considerado sucerano do sucerano. E quem era o auxiliar desse rei? Aquela pessoa que era o braço direito, braço esquerdo do rei, era o vassalo. Lembra-se da aula passada quando eu disse que o vassalo jurou defender, amparar o meu senhor feudal. Era um homem de confiança do senhor feudal. Agora é engraçado que eu focalizei para vocês como era a política desse feudalismo. Mas antes de eu focalizar a política, eu vou dizer, ô tio, ô professor, por quê? Por que surgiu esse feudalismo na Europa Ocidental? Não é por quê. Qual foi a causa? Olha a formação, a causa que gerou o feudalismo. A causa que gerou o feudalismo foram as seguintes: as invasões bárbaras. Roma não é mais aquela, caiu em poder dos bárbaros. Os bárbaros invadiu Roma. Então muitas pessoas que moravam no centro da cidade passaram a viver numa zona rural, nos interiores. Os bárbaros trouxeram seus usos, seus costumes e empreenderam em Roma e em outros locais na Europa Ocidental. Vieram os árabes. Os árabes trouxeram o quê? Seus usos, seus costumes, sua religião, forçando a vocês a serem seguidores de Alá, forçando a população a serem seguidores de Alá, principalmente em Portugal, na Espanha, em algumas ilhas do Mediterrâneo, fronteira com a África. Os árabes estavam ali impondo sua religião, seus usos, seus costumes. E se você não trilhasse, ia perder sua vida. Então, invasão bárbara, invasão árabe, modificou a política na Europa. As invasões bárbaras, as invasões árabes, modificou a sociedade. O que é sociedade? Povo europeu. Modificou a economia da Europa. O que é economia? Dinheiro, comércio. Então, uma nação vive de quem? Do seu governante. Quem é o seu governante? Aquele que é o chefe da nação. E seus aliados, ou seus inimigos, tudo bem? Como era a sociedade? Como era que o povo vivia durante o feudalismo? Como era a economia durante o feudalismo? 3 fatores transformaram a Europa. Por causa desse feudalismo. Você veja que esse vírus agora, o que está transformando o Brasil e o mundo. O feudalismo também. O feudalismo transformou a Europa Ocidental. Na sua política, na sua sociedade e na sua economia.
Vamos para a política? Vale a pena ver de novo. Como era a política? Governo descentralizado. Ah, eu sou rei, o senhor é rei, reina, mas não governa. Por quê? Porque o senhor não tem mais terra do que eu. Quem manda aqui sou eu, que tenho mais terra do que o senhor rei. Agora, o senhor é o todo-poderoso, mas não tem esse poder, a não ser que faça uma união comigo. Mas você é um barão. O meu exército é maior do que o do senhor rei. Olha aí, então todo o poder estava concentrado nas mãos de quem tinha terras. Senhores feudais. Conde, visconde, barão, marquês. Esse era a política. Descentralizado, porque quem mandava não era o rei só. Sozinho, com aquele seu poder. Não. Quem mandava era quem tinha muitas terras. Senhores feudais. Como era a sociedade? Como era que vivia o povo a partir desse feudalismo que transformou a Europa? Era uma sociedade servil. O homem preso à terra. Para você sobreviver, você tem que plantar. Se você não plantar, você vai ter desvantagem. Queres comer feijão? Plante. Queres comer arroz? Plante. Queres comer macarrão? Plante. Não existia supermercado. Existia muitas trocas lá. Vocês viviam, eita, tá faltando milho aqui no meu reino. Aí o rapaz dizia, eu tenho milho. Tu me dá 50 sacos de milho que eu te dou 50 sacos de feijão. Preste bem atenção. Não existia a palavra escravidão. Por favor, era uma sociedade do homem preso à terra, sem escravo. Trabalho servil. Você só estava pronto para servir. Servil. O homem preso à terra. No feudalismo não existia escravidão. Eu já vi essa questão do vestibular, a palavra escravidão, e o menino colocou escravidão, desvantagem. Durante o feudalismo, como era a sua economia? Não existia comércio externo. Veja a facilidade. O comércio era interno. Na base da troca. Trabalho servil, comércio interno na base da troca. Para que moeda circular? Se não tinha comércio externo, se não tinha supermercado. Você vivia trocando mercadorias. Está entendendo muito bem como era a política do feudalismo, o governo descentralizado. Como era a economia? É uma economia voltada para o seu consumo. Não tinha comércio externo, só existia comércio interno, a base da troca. A terra era a principal fonte de riqueza. Como era a economia? A economia sem comércio externo, o comércio era interno. Moedas em escassez. Pronto? Então, estamos falando do feudalismo. No feudalismo, tinha várias instituições. Tinha clientela. Quem era chamado de cliente durante o sistema feudal? Eram pessoas inferiores. Eram pessoas que eram inferiores aos senhores feudais. E tinham o quê? Uma dependência. Você depende de mim. Você tem que fazer aquilo que eu quero. Você é meu cliente, clientela. Colonato é outra instituição. Já vimos a clientela. Você era dependente, era uma pessoa inferior,
ao senhor feudal. Quem era colonato? Olha a palavra. Colonato, colono. Era o rendeiro ligado ao solo. Era aquelas pessoas que trabalhavam na terra. Olhe que a terra era a principal fonte de riqueza. Para você sobreviver, você tinha que plantar. Senão, não tinha supermercado. Não tinha comércio externo. O comércio não era interno, na base da troca. Tinha um colono lá. Tinha também como instituição os benefícios. Eu sou um senhor feudal. Eu sou um conde, um visconde, um barão, um marquês, um rei. Sou dono de terra. Aquela pessoa que presta serviço na minha terra, no meu vasto hectare de terra, eu vou dar uma recompensa para ele. Uma terrazinha, um pequeno hectare de terra para ele trabalhar para ele e prestar serviço para mim. Os benefícios, terra recebida como recompensa de serviço prestado. Esses benefícios vieram das invasões germânicas, das invasões bárbaras. Aí se alastrou, se expandiu na Europa. Comitados. São aqueles personagens, guerreiros ou vassalos, que faziam juramento de lealdade ao senhor nobre ou senhor sucerano. Quem era o sucerano do sucerano? O rei. Então, benefícios e colonatos são raízes das invasões germânicas. Clientelas, lembre-se, é a dependência. Colonato é o rendeiro, aquele homem ligado à terra. O benefício, a terra recebida como recompensa do serviço prestado. E comitatus era aquele que era o braço direito, braço esquerdo do senhor feudal. Qual eram as obrigações dos servos? Você sabe que os servos pertenciam à terceira camada social. Primeira camada social, quem era? O rei e a igreja. Segunda camada social, quem era? Quem era? Os senhores nobres. Conde, visconde, barão, marquês, senhores feudais. E a terceira camada, essa era a mais numerosa. Essa daí correspondia a quase 90%. 90% era o homem preso à terra. Né? Então, dessa terceira camada social, observou na última aula, da terceira camada social, artesão, camponês, servo, vilão. Da terceira camada social, qual a classe mais privilegiada? Da terceira camada social, qual a classe mais privilegiada? O vilão. Era o homem. Olá, alunos e alunas do Colégio Mahatma Gandhi, eu aqui de novo, Jair Marques, professor de Educação Física de vocês. E hoje essa atividade vai ser administrada para os 8º e para os 9º anos, tá? A modalidade vai ser luta, isso mesmo, atividade de luta. Vocês conhecem algum tipo de luta ou praticaram algum tipo de luta na educação física? Se não, na aula de hoje conheceremos mais sobre essa modalidade de esporte. Vamos lá? Vamos começar? A luta é um dos esportes mais antigos do mundo, com registro de 15 mil anos, encontrados, né, pintados em cavernas na França. Com o passar do tempo, foi evoluindo, com razão da necessidade de defesas de animais, dos seres humanos, até conseguir ganhar destaque na Grécia Antiga, permanecendo popular na Idade Média. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna de 1896, as lutas já estavam na programação olímpica e era o foco da competição.
Os estilos grego-romano e estilo livre são disputados desde 1920 e hoje a Rússia é um dos países que mais domina justamente nessa prática. Aprender sobre a luta é também conhecer diversos povos, como os orientais, responsáveis pelo desenvolvimento e refinamento de muitas delas. Cada uma tem um movimento específico que o atleta precisa de muitos anos para poder se desenvolver. Nós podemos aprender movimentos comuns, e há muitos deles. Nas lutas existem muitos movimentos de curta distância, como por exemplo imobilizar, empurrar, puxar, desestabilizar. E também tem outros, tem os chutes, socos, defesas. Essas defesas podem ser tanto com os braços quanto com as pernas. Tem outros movimentos também de longas distâncias, que são com espadas, lanças e outros, que são implementados para golpear o adversário. A luta é um dos conteúdos das aulas de educação física. Ao vivenciá-las nas aulas, as atitudes desleais e de violências não devem ser permitidas, assim como ocorre nas competições oficiais de cada modalidade, né? Nas disputas, os oponentes têm que ser dominados por técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão, combinando as ações de defesas e ataques. Tudo isso dentro de um conteúdo de regras, como ocorre também no judô, no sumo, jiu-jitsu, boxe, esgrima e até mesmo no braços de ferro, também no cabo de guerra. A vivência a vivência e a presença das lutas nas aulas de educação física ajuda no desenvolvimento de muitos aspectos, além do aprendizado e da possibilidade do movimento, nas habilidades motoras, na capacidade física, assim como o desenvolvimento do raciocínio, da estratégia e do ataque, de aspectos sociais e afetivos, principalmente nas regras, no respeito, né, pelas regras e pelo adversário, no ganhar e no perder. Então, com todas essas informações, os alunos dos oitavos e do nono ano vão fazer um resumo. Isso mesmo, vou fazer um resumo de uma modalidade, né? De uma luta, né? Que são várias lutas dentro dessa modalidade, né? Judô, jiu-jitsu, enfim, vocês é que vão escolher uma luta e vocês vão fazer um resumo. Pode ser em folha de papel Chamex ou pode ser no caderno de vocês, tá? Vai ser com 15 linhas no mínimo, tá, gente? Com 15 linhas e vai ser a punho. Tá bom? Nada de digitado, a punho. Para quem não visualizou, quando a gente voltar, eu vou passar de novo essa atividade, e essa atividade vai valer mais 2 pontos para a gente poder obter uma nota de 0 a 10, que já foi passado alguns trabalhos para vocês. Então, boa sorte para vocês. Não esqueça de colocar o nome, a série, tudo certinho, tá? O